Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Olá, irmãos, que alegria podermos nos encontrar em mais esse momento para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero iniciar esse momento agradecendo ao Senhor as orações dos irmãos,
cada mensagem, cada expressão de carinho, de cuidado conosco. A maioria dos irmãos sabem que nós estávamos afastados das atividades aí por conta da Covid, e nós agradecemos ao Senhor, não somente a oportunidade e a vida que é um presente, a cura, mas sobretudo a sua companhia fiel em todo momento, né? Quero convidar os irmãos à leitura do Salmo 115, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Esse tempo em que vivemos é um tempo de muita confusão. Confusão em vários sentidos: confusão política, confusão social, confusão mental, e também é um tempo de confusão espiritual, de discernimento daquilo que é vontade de Deus, daquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. E o salmista coloca aqui uma pergunta das nações, uma pergunta daqueles que não têm a convivência com o Senhor, que especialmente surge em momentos de dificuldade. Onde é que está o Deus de vocês, né? Além de ter que lidar com toda essa situação natural da pandemia, que traz dificuldade para todos nós, temos que lidar com as nossas crises de fé também, ou com as desconfianças dos outros. Desconfianças que encontram eco no nosso coração, muitas vezes, porque nós também nos perguntamos sobre aquilo que aprendemos ou sobre aquilo que nos disseram sobre Deus. E especialmente no contexto brasileiro, a fala sobre Deus está muito relacionada aos milagres, né? Está muito relacionada às suas manifestações de acordo com aquilo que os seus fiéis esperam dele. E essa talvez seja uma das compreensões mais equivocadas sobre Deus. Aí o salmista vai esclarecer isso. Nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe apraz. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa pergunta: onde é que está Deus, né? Em meio a esse sofrimento. Nós vamos continuar a leitura do Evangelho de João e nós vamos trabalhar um pouquinho essa pergunta, ou em torno dessa pergunta. Mas eu quero convidar os irmãos nesse momento a orarmos ao Senhor. Quero convidar você a se colocar diante do Senhor e colocar também esse momento diante do Senhor, pedindo a Ele que fale ao nosso coração, que nos ajude a discernir esse tempo, que receba o nosso culto, né, apesar de nós, e que a gente possa abrir o nosso coração para ouvir o Senhor falar também conosco. Feche os seus olhos. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, queremos te bendizer e te pedir, Senhor, que por tua misericórdia o Senhor continue a falar aos nossos corações. Pai, que nesse tempo de tanta dúvida, tanta incerteza, tantos medos, a gente possa, ó Deus, por tua misericórdia, Senhor, encontrar orientação na tua palavra, para que a gente possa caminhar em segurança, para que a gente possa, ó Deus, e firmando no nosso coração a esperança de quem caminha com o Senhor, e que essa pergunta, Pai, sobre o Senhor, sobre a tua ação, seja sempre uma pergunta fora de nós, uma pergunta dos outros, e que quando ela for nossa, ou se porventura ela for nossa em algum momento, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos reconduza ao Senhor, nos reconduza às certezas que a tua companhia traz. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você nesse momento a louvar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor. Quero aqui também agradecer aos irmãos. Essa semana nós conseguimos atingir a meta de 1000 inscritos no nosso canal da igreja e nós ficamos felizes por isso. Atingimos a meta aí que libera algumas ferramentas para nós, especialmente na transmissão ou nas transmissões ao vivo,
Mas queremos desafiar você a continuar partilhando. Essa é uma oportunidade de alcançar outras pessoas e nós queremos incentivar você a continuar fazendo isso. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor? Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando em estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu e tu és meu, e tu és meu, que eu sou teu e tu és meu, e tu és meu, que eu sou teu. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Como é bom estar aqui falando com vocês, mesmo que virtualmente. É muito grande a saudade que a gente aqui em casa está sentindo de vocês e nós mal esperamos para estarmos reunidos mais uma vez para estar celebrando o nome do Senhor, todo mundo juntinho e matar a saudade. Mas hoje, nesse nosso momento de intercessão, eu queria orar justamente por essa falta que a gente sente um do outro, porque os dias têm sido alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas o Senhor tem sustentado a todos nós. Por isso eu peço a vocês que estejam em constante oração por cada um dos nossos irmãos da nossa igreja e também os irmãos que estão espalhados pelo mundo todo, porque muitos deles não têm um bom momento nas suas casas ou estão tendo algum tipo de dificuldade. Estejam lembrando de colocar essas pessoas em suas orações e que a gente ore para o Senhor para a gente poder estar reunido o mais breve possível. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estar permitindo a gente estar aqui mais um dia para estarmos mesmo separados fisicamente e estarmos juntos em oração. Que o Senhor trabalhe em cada um dos nossos corações, nos sustentando e nos conduzindo nos seus caminhos. Lembrando que em Ti nós temos esperança, e na esperança que, mesmo muitas vezes sozinhos, nós temos o Senhor e temos uns aos outros. Que o Senhor nos use para auxiliar os nossos irmãos e aqueles a quem estão necessitados nesse momento. E que esse seja o Senhor nosso sustentador e o nosso Senhor todos os dias. No nome santo de Jesus nós te agradecemos e louvamos ao seu santo nome. Amém. Deus abençoe. Quando
Quantas vezes a fé vacila neste mundo de dor e aflição? Quantas dúvidas nos atormentam e a fé vai às vezes ao chão. Quando não encontramos saída e o barco parece afundar, precisamos seguir sempre em frente, confiando que Deus proverá. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Se lançamos o olhar à frente e o futuro parece sombrio, se as lágrimas são incessantes e o sorriso dos lábios fugiu, se clamamos a Deus por socorro e a resposta parece não vir, basta olhar para o trono da graça e lembrar que o amor nos remiu. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá, é a promessa. Deus proverá, não tenha pressa. Ele em seu tempo e sabedoria sabe nos dar o que é melhor. Se muitas perguntas não têm resposta, se muitos caminhos parecem sem volta, Deus proverá um cordeiro para cada Abraão de fé. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá. Sim, Deus proverá.
Meus irmãos, que alegria viver a experiência de caminhar com o Senhor, que em meio às dificuldades nos fortalece e se revela a presença constante conosco. Quero registrar a nossa gratidão ao Quarteto Amigos, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, Jerônimo, que foi ministro aqui na igreja, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida de Luciana também, das crianças, o Natan, o Cezinha, da saudade de vocês. Recebam o abraço da nossa igreja. Que música inspiradora, como é importante nesse tempo de tanta insegurança, de tanta fragilidade, quando experimentamos os nossos limites, ter a convicção, ter a certeza de que Deus proverá, de que o Senhor está conosco em meio a cada uma dessas dificuldades, nos auxiliando, nos levantando. Como é difícil, nesse tempo de tantos desequilíbrios, a gente encontrar essa certeza. Algumas perguntas ecoam no nosso coração, e uma das perguntas que surgem no nosso coração é: onde está Deus em meio ao sofrimento? Essa é uma pergunta antiga, discutida também na filosofia, e eu quero convidar os irmãos ao Evangelho de João, onde vamos discutir um pouquinho, ou vamos pensar um pouquinho a respeito dessa pergunta. O cenário que estamos atravessando é um cenário muito difícil, que traz muitas dificuldades sociais, dificuldades políticas, dificuldades também de fé, dificuldades espirituais, porque temos que lidar com os nossos próprios limites, com as nossas inseguranças e com o eco dessa pergunta que, embora o salmista coloque na boca das nações que não têm a experiência dessa relação com Deus, essa é uma experiência humana, a experiência da dúvida, das inseguranças, e é nesse momento que a fé nos ampara. É por isso que o apóstolo Paulo vai descrever lá em Efésios 6, do verso 10 em diante, a fé como sendo um escudo que nos protege quando a gente não consegue dar conta das realidades, quando a gente não consegue achar onde se segurar. É aí que o Senhor nos ampara, é aí que o Senhor nos segura. E talvez você esteja vivendo um momento assim, talvez esse tempo em que estamos vivendo seja um momento também de crise para você, seja um momento de dificuldade, de fragilidade, de perceber os seus próprios limites e não saber muito bem como lidar com isso. Deus proverá, Deus está cuidando de você e é muito bom ter essa certeza, ter essa experiência com o Senhor. Quero convidar você ao capítulo 7 do Evangelho de João, que nos diz assim: depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus, festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Esse texto nos lembra uma outra passagem que está no capítulo 2 de João, quando Jesus de alguma forma, também impelido pela sua mãe a revelar-se através dos seus milagres, né? E Jesus ali opera o milagre. O vinho que havia acabado, então nas talhas onde havia a lavagem das mãos, a talha colocada ali para purificação e que havia água ali, a água é transformada em vinho. Jesus é essa pessoa que transforma as coisas mais simples, mais elementares na vida, converte em alegria, traz alegria. A pergunta que surge quando lemos o capítulo 7 de João, ali no capítulo 2, Jesus também afirma à sua mãe que o seu tempo ainda não havia chegado. Por isso essa aproximação entre os dois textos. Mas ali o milagre acontece. E é maravilhoso perceber isso, porque aqui
João coloca um contraste. João é o evangelho dos contrastes, noite e dia, né? A religião verdadeira, né? Ou aquilo que realmente leva a Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, e os equívocos de fé através das expressões vazias de religiosidade, crer e não crer. E aqui é exatamente o que está posto. A mãe de Jesus, ali no capítulo 2, quando fala, ela fala com uma convicção, ela fala em uma certeza e em uma esperança de que aquele é o tempo das coisas acontecerem, que a presença de Jesus fará diferença. É tão certo no coração dela que ela diz aos serventes: façam tudo que ele mandar vocês fazerem. Já no capítulo 7, os irmãos de Jesus, e isso traz para nós uma experiência que não é muito incomum nas famílias e nos relatos bíblicos, né? Dos conflitos familiares, os conflitos fraternos, dos quais nós conseguimos deduzir várias lições para a nossa vida e para as expectativas equivocadas que às vezes fazemos dessas relações. Na experiência, por exemplo, de Caim e Abel, dos irmãos de José, que o vende, são experiências fraternas muito complicadas e que nos ensinam, de alguma forma, como consertar as nossas relações ou aquilo que não devemos fazer das nossas relações fraternas. Mas é também uma possibilidade de aprender que as relações fraternas nem sempre se dão no âmbito que esperamos, que a fraternidade propõe, né? Elas às vezes incluem um sentimento de perversidade, às vezes elas escondem um sentimento que divide, né? E no caso dos irmãos de Jesus, isso fica claro em relação à sua descrença, em relação à sua intenção, quando diz a ele que ele deveria se revelar aos seus discípulos. Não é uma intenção de fé, não é uma intenção de quem crê que isso pode acontecer, como é o caso de Maria ali no capítulo 2. Isso traz para nós ensinos preciosos, porque enquanto Maria experimenta a conversão da água em vinho, o milagre da presença de Jesus, os irmãos de Jesus que não creem nele vão experimentar a ausência de Jesus, vão experimentar fazerem a viagem sozinho ou irem para a festa sozinho, enquanto no capítulo 2 a festa na presença de Jesus é celebrada com o símbolo máximo da alegria, né, que é o vinho. Aqui os irmãos de Jesus vão experimentar a ausência dele, né? Mas tem uma coisa importante que acontece aí. Tanto os irmãos de Jesus quanto os discípulos e os religiosos da época de Jesus experimentam uma coisa muito importante nesse contexto de falta de fé ou de desconfiança sobre quem Jesus é. E eu queria muito que você prestasse atenção nisso, porque talvez o nosso coração nesse momento não esteja muito alinhado àquilo que é expresso no capítulo 2, né, dessa certeza. Talvez o nosso coração possa estar vacilante em meio às circunstâncias e aos ecos que essas perguntas sobre Deus, em meio ao sofrimento, fazem no nosso coração, encontram no nosso coração, despertando incertezas, dúvidas, inseguranças também em nós. E aí talvez nós estejamos mais parecidos com os irmãos de Jesus no capítulo 7 do que com Maria no capítulo 2. Mas os irmãos de Jesus, assim como os discípulos e os religiosos da época, têm uma oportunidade muito significativa de aprender com Jesus em meio à sua descrença. E é fantástico perceber isso na Bíblia, é fantástico perceber como Jesus ele caminha com quem se opõe a ele, com quem não se opõe, com quem crê, com quem não crê, e com quanto a vontade de Deus para nós seja a vida plena,
seja experimentarmos a festa com a presença de Jesus e essa alegria em muitos momentos da vida e em meio às nossas dúvidas. Tudo que temos e tudo que devemos aproveitar é o ensino de Jesus. E esse é um tempo de aprender sobre aquilo que Jesus nos ensina, sobretudo nessa passagem aqui de incredulidade dos seus irmãos, incredulidade que às vezes também toma o nosso coração. É muito comum no cenário brasileiro, no contexto religioso em que estamos inseridos, pensarmos em Deus, pensarmos em Jesus a partir dos milagres ou da operação dos seus milagres. De modo que quando isso não acontece, nós entramos em crise de fé. De modo que quando somos atingidos pela experiência da dor, da perda de alguém, da perda de bens, nós desanimamos da vida, nós desconfiamos da presença desse Deus que cuida de cada um de nós. E aqui tem uma coisa importante que algumas pessoas fazem e que é muito complicado. Algumas pessoas resolvem brigar com Deus, que é o único que pode lhes levantar, o único que pode lhes ajudar nesse momento de dificuldade. É muito comum quando temos esses desencontros de fé, essa crise ou essas crises de fé, tentarmos entender Deus ou tentarmos discutir a partir dessa pergunta que as nações fazem lá no Salmo 115. E começamos a falar de Deus e a expressar as nossas experiências a partir da dúvida e não da fé. E a gente começa então a se perguntar onde é que está Deus. Talvez você não esteja vivendo isso, talvez para você as coisas não tenham mudado muito, mas é diferente para um pai que perde um filho, é diferente para uma mãe que perde um filho, para um filho que perde um pai, ter que lidar com as suas crises de fé. De modo que é importante nesse cenário brasileiro, onde na maioria das vezes aprendemos sobre um Deus que de alguma forma nós mandamos nele, né, e ele atende às nossas expectativas. É muito importante entender que Deus, em meio ao sofrimento, continua sendo quem ele sempre foi, amoroso, cuidadoso, tentando de alguma forma fazer com que a gente entenda que ele está conosco. Não há nenhuma predisposição da parte de Deus em fazer ninguém sofrer, mas em meio ao sofrimento é uma oportunidade que temos de experimentar essa presença, esse cuidado de Deus. É muito comum no cenário em que vivemos, especialmente o cenário religioso brasileiro, onde aprendemos sobre Deus como sendo um milagreiro, sobre Jesus como sendo um milagreiro, a gente pensar os nossos problemas a partir dessas soluções, e a nossa fé vai até aí. Só que quando um milagre acontece, quando uma cura acontece, quando um socorro financeiro acontece, com quanto a gente possa celebrar isso e agradecer a Deus por isso, e isso possa revelar de alguma forma a bondade, o cuidado de Deus sobre nós, isso não é a expressão máxima. E eu quero que você guarde isso no seu coração. A resposta de Deus ao sofrimento humano é Jesus Cristo de Nazaré. A presença dele conosco. E isso é válido para a vida toda e para a eternidade. Os sofrimentos do tempo presente, Romanos vai dizer isso, daquilo que experimentamos na nossa vida aqui e agora, não vão se comparar com a glória que será revelada para nós em Cristo Jesus. Essa certeza que o apóstolo Paulo traz para nós, que João também está tentando fazer os seus leitores pensar,
é a certeza de quem caminha com Deus, sabendo que Ele é mais do que uma resposta pontual para as nossas necessidades. E como é difícil lidar com toda essa confusão que se estabelece dentro da gente e com aquilo que a gente aprendeu sobre um Deus que resolve as coisas do jeito que eu acho que devem ser resolvidas. Deus não seria Deus se Ele obedecesse você. Deus faz tudo, como o salmista vai dizer, como lhe apraz, como é da sua vontade. Todos nós experimentamos ou experimentaremos sofrimentos, dificuldades na vida. O problema é que se a gente briga com Deus, a gente está brigando com alguém que pode nos levantar. Talvez a coisa mais inteligente a se fazer em momentos como esse seja estar diante de Deus com toda a verdade do nosso coração, com todas as dúvidas do nosso coração, como era a postura dos discípulos, por exemplo, a postura de Pedro. Porque a postura do discípulo mesmo desconfiado diante de Deus ou diante de Jesus, ele tem a chance de aprender com Cristo sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Quando brigamos com Deus, nos distanciamos dessa possibilidade de aprender com Ele e começamos a refletir na vida somente amargura, somente tristeza, somente desalento. E eu sei que não é fácil, se você está passando por um momento assim, eu sei que não é fácil para você assimilar isso, mas guarde no seu coração que o tempo do sofrimento não é o tempo de brigar com Deus, é o tempo de chorar diante dEle, é o tempo de colocar para Ele os seus limites, as suas dúvidas, as suas dificuldades até de fé, e dizer para Ele que essa pergunta das nações sobre Ele, ou essa pergunta de outras pessoas sobre Ele, encontrou eco no seu coração e está se tornando uma verdade. E resolver esses conflitos de fé diante dEle. Essa experiência que os irmãos de Jesus têm, os discípulos de Jesus têm, é uma experiência fantástica, conquanto não seja a experiência ideal da celebração, da festa e do milagre, mas é a experiência e a possibilidade do aprendizado sobre quem Cristo é. E Cristo é o Filho de Deus. Cristo é aquele que nos amou tanto, que se entregou por nós. Cristo é aquele que nos ampara, como diz o Salmo 124, em meio à queda. Cristo é aquele que caminha conosco todos os dias da nossa vida, como os evangelhos vão dizer para nós. É importante a gente entender isso, mas mais do que entender isso, a gente abrir o nosso coração para essa vivência com Jesus Cristo de Nazaré. Me permitam partilhar uma experiência pessoal de dificuldade. Alguns dos irmãos sabem disso. No ano passado, nós enfrentamos com a nossa filha um período muito difícil. Ela teve uma pneumonia que se agravou e ela precisou ficar internada, acho que ficou em torno de 8, 10 dias. Foi uma pneumonia muito séria. E nós experimentamos ali um momento bem difícil, bem limite. Lembro-me que um domingo de manhã, a Fernanda, minha esposa, ligou para mim e falou que tinha sido uma noite muito difícil, onde a nossa filha tinha passado vomitando e naquela manhã, depois de já uns 6 dias de internamento, 7, alguma coisa assim, aquilo bateu bem forte dentro de mim. Eu me lembro que eu tive uma das experiências mais difíceis para um pai. Eu conversei com Deus de uma forma que eu nunca havia conversado até então. Talvez você que pai, mãe, entenda um pouco melhor ou com um pouco mais de profundidade aquilo que quero dizer, ou aquilo que estou tentando explicar nessas experiências que às vezes são difíceis de explicar. Mas eu me lembro que se estabeleceu uma confusão dentro de mim em relação
em relação a Deus. E eu comecei a pensar sobre o que eu poderia fazer ou como que a dizer a Deus que se minha filha fosse curada, eu melhoraria isso, ou faria tais coisas diferentes. Aquilo foi um lampejo no coração, muito rápido, mas eu me lembro com muita força que isso veio numa tentativa de barganha, numa tentativa de negociação com Deus. Isso é só dúvida sobre a bondade de Deus, sobre o cuidado de Deus. Mas eu lembro que aquilo foi muito forte no meu coração. E eu disse, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque Deus não é assim. Antes de eu ser pai, Ele é pai. E antes de minha filha ser minha, é filha dele. E aquela foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Foi entregar minha filha ao pai dela, ao nosso Senhor. E claro que experimentar a cura foi algo maravilhoso, experimentar esse milagre de Deus e vê-la recuperada, como o pastor Ágabo sempre diz, é um presente, a vida é um presente que o Senhor nos dá. A nossa vida, a vida daquelas pessoas que amamos. Mas naquela manhã de domingo eu experimentei perder minha filha efetivamente. E eu sei que alguns pais entendem exatamente o que eu estou dizendo. E quando eu conto isso para os irmãos, eu não estou contando na perspectiva de alguém que quer dizer ter mais fé do que qualquer um dos irmãos. Não é isso. Mas partilhar essa experiência que vai para além da cura. É uma certeza de que Deus cuida de nós, mesmo quando aquilo que esperamos como sendo a solução ideal, favorável, né? Ela não acontece. Eu me lembro que eu levantei daquela oração com uma certeza no meu coração. Não a certeza de que ela seria curada, não a certeza de que ela escaparia dali. E para mim esse foi o milagre naquele momento. Foi a certeza de que o Senhor estava conosco. Acontecesse o que acontecesse. Eu tinha a convicção, a lembrança no coração de que Deus já havia me levantado de outras situações e aquilo não seria diferente. Se Ele levasse minha filha, Ele me daria a condição de suportar, como tem dado a tantos pais e mães, de ir adiante. E esse talvez seja um tempo de aprender com esse sofrimento sobre quem Deus é. Deus continua sendo amor. Deus continua sendo aquele que, em meio aos limites da vida e as experiências difíceis que a vida nos apresenta, nos ergue, nos levanta, nos reconduz a nossa história de uma maneira que nem a gente poderia acreditar. É muito difícil lidar com o sofrimento desse tempo e pensar fora da perspectiva de fé. É muito difícil pensar Deus como alguém que está castigando o mundo. E é muito comum a gente ver esse tipo de comentário. É muito comum a gente ver gente se debatendo nas crises de fé e pensando Deus de uma forma que revela o desconhecimento completo de Deus. Deus é aquele que ampara você, que ergue você, que ajuda você. E nesse sentido, o texto é maravilhoso porque, ainda que você não tenha a fé que Maria apresenta no capítulo 2 de João, ainda que os ecos de dúvida, de incerteza estejam povoando o seu coração, esse é um tempo de aprendizado importante. Aprender em meio às dores, aprender em meio aos lamentos, aprender em meio ao choro, não é uma tarefa fácil. Porque esse é o momento em que procuramos culpados, esse é o momento em que procuramos quem nos causou essa dor. E me permita lhe dizer uma coisa, Deus não causou essa dor. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus tem prazer
e tem alegria na salvação dos seus filhos, na redenção dos seus filhos, na aproximação com os seus filhos, na relação com os seus filhos, e a Bíblia vai descrever isso em vários momentos. Por isso esse é um tempo de se achegar a Ele, de chorar diante dEle, de lamentar diante dEle, de falar para Ele das suas dúvidas, das suas incertezas, para que esse momento de incerteza seja um momento de aprendizado e não um momento de brigar com Deus, não um momento de se afastar de Deus, como tem sido comum para muita gente. A minha oração e a minha esperança é que essa palavra encontre espaço no seu coração para que você possa experimentar nesse tempo de tantas incertezas, tempo que é limite para muitos de nós, tempo em que percebemos as nossas fragilidades, em que a gente possa se aproximar do Senhor, que a gente possa, mesmo nessa experiência de incerteza e de fragilidade, se derramar diante dEle e buscar a Ele para que Ele possa reerguer-nos, para que Ele possa fortalecer-nos, para que a vida continue como festa, para que a vida possa ser vivida, apesar das lutas, com celebração, como um presente de Deus para nós. Deus está em meio a esse sofrimento, buscando a quem possa abrir o coração para entender que Ele não tem prazer nesse sofrimento, mas que Ele é o consolo, que Ele é o amparo, que Ele é, como os salmos vão dizer, o socorro bem presente no tempo da angústia, que Ele é presença viva através de Jesus Cristo conosco para vencermos esses momentos. Que a graça e o cuidado de Deus ampare o seu coração e lhe dê a graça necessária para se erguer e continuar caminhando apesar das lutas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, muito obrigado por esse momento e pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, se revela para nós nesse tempo e nos ensina nesse tempo, Pai, a corrigirmos as nossas rotas de vida, ó Deus, e somos amparados, Pai, pelo Teu cuidado. Muito obrigado. Senhor, eu quero Te pedir de modo muito especial por cada pai, cada mãe, cada pessoa que tem experimentado nesse tempo o sofrimento das perdas, que a Tua graça, que o Teu cuidado os ampare, os console, os fortaleça, Pai, que essas pessoas consigam, em fé, ó Deus, se erguer no Senhor, serem erguidos pelo Senhor quando não encontram força em si mesmos e consigam ir adiante na fé, na esperança, ó Deus, de quem caminha contigo. Nos dá a graça de ver isso acontecer, Senhor, ó Deus, nesse tempo. Nos ajuda com a Tua presença, Pai. Nós Te pedimos que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o Teu povo reunido, Senhor, sobre a face da terra e de modo muito especial, Pai, com as famílias que estão experimentando momentos de dor. Que a Tua graça e o Teu consolo seja, ó Deus, pleno e sentido na vida dessas famílias. Nos dá, Senhor, a graça necessária, Senhor, para lidar com os nossos limites. Em nome de Jesus nós Te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando a sua família. Nós estamos chegando ao final dessa transmissão e queremos desejar a você uma semana abençoada, cheia da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus.